Eu ri da filha deficiente do meu chefe e fui demitido por isso. Para me vingar, casei com ela. Tecnicamente, ela não é filha do meu chefe, mas sim filha do dono da empresa inteira. E isso aconteceu na frente dele. Tudo estava indo bem até a semana passada, quando tínhamos programado nossa reunião trimestral. Como éramos o principal escritório regional da área, todos os funcionários dos escritórios satélites vieram para nossa sede para a reunião. Eu estava na empresa há 3 meses e ainda estava em treinamento, então ainda estava aprendendo as coisas. O dono da empresa raramente visita nosso escritório. Segundo meus colegas de trabalho, ele tem supervisionado a criação de um novo escritório satélite nos últimos anos. Mas ele estava lá para a reunião, assim como sua filha deficiente, Amy. Um dos meus colegas me disse que Amy trabalha em um dos escritórios satélites e que eu provavelmente não teria muita interação com ela, mas que eu deveria ser gentil. Isso parecia óbvio. Eu sou gentil com todos, independentemente. Não vou afirmar ser um especialista na deficiência de Amy, mas parecia que ela tinha maneirismos infantis e tinha dificuldade em se expressar. Ela também tinha problemas com habilidades motoras. Vou descrever a única interação que tive com ela antes do incidente. Fui reabastecer meu café e Amy estava na minha frente, pegando o café dela. Eu a vi lutando para adicionar os condimentos e colocar a tampa. Então, educadamente, perguntei se ela precisava de ajuda. Ela me agradeceu, disse que sim, e me deixou terminar de fazer o café enquanto ela assistia. Ela disse que odiava café, mas seu pai a obrigava a beber porque ela precisava estar sempre alerta. Eu sorri, disse que isso era definitivamente importante e entreguei o copo a ela. Ela me agradeceu novamente e voltou para o escritório onde seu pai estava trabalhando e onde ela havia passado a maior parte do dia. Eu me senti como um bom samaritano e segui meu caminho. A maior parte da reunião foi dedicada a exercícios de trabalho em equipe antes do incidente. Amy só participou da corrida de quebra-cabeças, onde grupos montavam quebra-cabeças sem ver a imagem na caixa, para ver qual equipe terminaria mais rápido. Amy não estava no meu grupo, então não tive interação com ela ali. Meu grupo não ganhou e o dela obviamente também não. O evento principal e o mais esperado foi a última atividade do dia. Nosso chefe nos deu uma lista de clientes em potencial. Deveríamos selecionar 3 em grupo e criar algo para atrair o cliente. O trabalho era de vendas e publicidade. Fomos informados de que seríamos julgados por nossa criatividade. Meu grupo explicou que poderíamos fazer fotos, slogans, jingles, o que quiséssemos. Cada pessoa esperava trabalhar individualmente em um deles, depois, trabalhar com o grupo para aperfeiçoá-lo antes de apresentá-lo a todos. Isso era importante porque, em reuniões anteriores, havia clientes na lista que o dono já estava prestes a trazer para a empresa, e se impressionássemos o dono, poderíamos conseguir essa conta. Eu escolhi um jingle, escrevi algumas palavras e gravei. Era bobo, mas combinava com a marca. Meu grupo me deu algumas sugestões, fizemos algumas melhorias e gravei o produto final para apresentar. Ajudei minha equipe com seus projetos até que chegou a hora de entregar tudo. Depois de entregarmos tudo, nos reunimos na grande sala de conferências para criticar uns aos outros. O dono os avaliava um por um. Se fosse uma foto ou um storyboard, ele os colocava, lia e fazia comentários, bons ou ruins. Havia alguns que eram ótimos, o que gerava muitos elogios, e outros que eram realmente ruins, o que nos fazia rir como grupo. Dava para perceber que os gerentes de contas sêniores não se importavam muito com o exercício ou não se esforçavam muito em suas apresentações. Ninguém parecia ficar chateado ou ofendido, independentemente do feedback. Quando tocaram meu jingle, recebeu muitos comentários. Nem todos eram bons, e eu recebi o feedback com um sorriso. Depois de receber meu feedback, me senti um pouco mais à vontade para compartilhar meus pensamentos sobre outras apresentações. Dei o que achei que fosse um feedback valioso para alguns produtos, e de algumas outras apresentações. Em seguida, foi exibido um desenho bastante grosseiro para a mesma empresa que eu havia escolhido. Imediatamente, fiz uma piada, dizendo que, pelo menos, meu jingle era melhor do que aquilo. Fiz uma piada boba e ri, mas fui recebido com um silêncio absoluto. Fiquei realmente confuso, porque muitas pessoas haviam feito piadas e todos riram. Em vez disso, algumas pessoas me olharam como se eu fosse nojento e o dono disse, bem, se você não tem nada de bom para dizer, guarde para você. Talvez meu chefe tenha se aproximado de onde eu estava sentado e me disse que eu precisava ir para minha mesa imediatamente. Notei, enquanto juntava minhas coisas, que a filha do dono estava com o rosto vermelho e começando a chorar. O exercício de trabalho em equipe acabou para mim. Voltei para minha mesa e comecei a perceber que o desenho devia ter sido feito pela filha do dono. Não houve aviso ou algo do tipo. O dono não revelou quem fez o que até depois de algumas críticas. Talvez eu devesse ter percebido que todo mundo estava brincando e se divertindo até aquele momento. Alguém fez um desenho bastante ruim que rendeu risadas. De qualquer forma, me senti péssimo. Assim que o evento acabou, me aproximei do meu chefe para pedir desculpas. Ele me disse para esperá-lo em seu escritório. Resumindo, fui demitido. Meu chefe disse que, como eu ainda estava em treinamento, ele havia decidido que eu não era uma boa opção para a empresa, então era melhor me dispensar agora. Ele não disse explicitamente que fui demitido por ter zombado do desenho dela, mas foi literalmente a única coisa pela qual já fui repreendido no trabalho até aquele momento. Fui elogiado por outras coisas. Não tive muito tempo para processar, pois meu chefe já havia chamado a segurança, que chegou rapidamente e me acompanhou até minha mesa para pegar minhas coisas antes de me levar para fora do prédio. Uma hora depois, recebi uma ligação de um dos meus antigos colegas de equipe que me perguntou se eu queria me juntar à equipe para uma última bebida. Eles precisavam relaxar depois da reunião e se sentiram mal por não me avisar. Eu não estava me sentindo muito bem para isso, mas queria tentar entender a situação toda. Então, fui para o bar com essa ideia em mente. Eu estava pensando que, como estava prestes a procurar um novo emprego, algumas referências de ex-colegas não seriam ruins, já que definitivamente não receberia uma do meu chefe ou do dono da empresa depois de tudo o que aconteceu. A equipe explicou que Amy vai a todas essas reuniões e sempre faz algum desenho grosseiro assim. Todo mundo apenas sabe que deve dizer coisas gentis sobre isso e seguir em frente.
Um dos meus colegas disse que, assim que você vê um dos desenhos dela, já sabe o que esperar. Bem, eu não sabia e ninguém me avisou. Comecei a ficar bastante chateado por ser uma coisa conhecida e que todos sabiam, menos eu. Mas o que eu poderia fazer? Eu já tinha estragado tudo e isso me custou o emprego. A equipe também compartilhou mais sobre a Amy. Aparentemente, ela trabalha em um dos escritórios satélites, mas não faz muito. As pessoas responsáveis pelo escritório tentam arranjar coisas para ela fazer, porque ela fica chateada quando está entediada. A equipe disse que, pelo que as pessoas que trabalham lá descrevem, eles são basicamente seus babás para que ela não incomode o pai o dia todo quando ele passa a maior parte do tempo lá. E depois que ele mudou para estabelecer um novo escritório satélite, ele não a levou com ele porque ela gostava de todos os amigos que tinha naquele escritório. Eles também disseram que o pai dela havia pressionado alguns caras solteiros do escritório para saírem em encontros com ela, o que parece bastante inadequado. Mas ele é o dono da empresa. Minha equipe disse que a Amy quer muito ter um namorado e se casar, o que ela fala o tempo todo. A opinião geral era que não havia como ela realmente entender como funcionam os relacionamentos ou o casamento, e que provavelmente foi o próprio pai que colocou essa ideia na cabeça dela. Neste ponto, eu estava apenas frustrado com o dono. Por que ele sentia a necessidade de obrigar os funcionários a cuidar de sua filha deficiente? Isso não faz parte de suas descrições de trabalho. Ele tem dinheiro suficiente para pagar um profissional para cuidar dela. Um dos meus colegas fez uma piada de que namorar a Amy não era um mau negócio porque quem se casasse com ela herdaria a empresa, já que ela é a única filha do homem mais velho. Eu realmente não estava com vontade de piadas naquele momento, depois de perder meu emprego por causa de uma. Então, disse a eles que precisava ir. Mas então comecei a pensar, não seria uma vingança adequada? Ah, e para completar. Amy me enviou um convite de amizade no Facebook durante o final de semana, depois de pensar por alguns dias. Eu aceitei o pedido de amizade. Imediatamente, enviei uma mensagem para Amy. Eu disse que não deveria ter feito aquela piada sobre o trabalho de alguém. Foi antiético e eu estava arrependido. Demorou um pouco para ela responder, mas quando finalmente o fez, ela agradeceu minha desculpa, mas disse que havia me enviado o pedido porque queria se desculpar, já que eu tinha perdido meu emprego por causa disso. Amy e eu acabamos trocando mensagens até quase às 3 horas da manhã. Passamos muito tempo falando sobre ela. Foi a direção que tomou. Então, fiz perguntas, já que ela parecia à vontade para falar sobre isso. Eventualmente, voltamos ao desenho e a minha resposta terrível. Ela não ficou tão ofendida com a minha resposta porque assumiu que eu não sabia que ela ficou chateada, principalmente porque ela sabia que uma tempestade estava prestes a acontecer e ela não tinha como se comunicar com ninguém. Ela ficou muito chateada quando soube que eu fui demitido e tentou falar com o pai, mas ele não a ouviu. Ela tem plena consciência de que muitas pessoas na empresa fingem ser gentis com ela porque ela é filha do dono. Mas ela tem alguns amigos no escritório satélite onde trabalha que a entendem melhor em relação à sua deficiência. Já estava tarde para nós dois naquele ponto, muito tarde. Ela perguntou se eu já tinha assistido ao primeiro episódio da nova temporada de Game of Thrones, que eu já tinha visto. E ela perguntou se eu gostaria de conversar sobre isso depois que ela assistisse. Eu disse que adoraria e que talvez para o episódio 2 pudéssemos assistir juntos. E assim foi o nosso primeiro encontro. Ao longo de 6 meses, eu ganhei lentamente a confiança dela e começamos a namorar. Ela só queria alguém que a ouvisse e passasse tempo com ela, o que eu estava feliz em fazer. Ela era, honestamente, uma alma muito gentil. Eu ainda não gostava do pai dela, mas ele ficou tão feliz por me ter um namorado de longa data. Ele até me recontratou e me promoveu rapidamente no trabalho. Ele foi o primeiro a sugerir que deveríamos nos casar. Eu podia perceber que não era de boa fé. Ele só queria se livrar de Amy e colocá-la nas mãos de outra pessoa. Ele a via como um fardo. Um fardo que eu estava feliz em assumir. Estamos programados para nos casar em julho.